Segundo vídeo aqui da nossa série, desmistificando o dízimo. O que você acha dele? Uma reflexão sobre os dízimos. Eu fiz um adendo no vídeo passado, falando novamente. Eu não sou contra ofertar. Nunca fui contra, já estou mais de 50 anos que eu sirvo ao Senhor, mais de 54 anos, só de batismo eu tenho 42 anos de batismo. Mas o dízimo se tornou uma amarra dentro das igrejas, afastando as pessoas de Deus. Muitos se sentem culpados por não ter condição de dar dízimo, e muitos que dão o dízimo para ajudar o pobre, a viúvo necessitado, está vendo que o seu dinheiro está indo para o bolso do pastor e está servindo de empresa. Que quando ele morre, o dinheiro que é da oferta que é para a viúva, para os órfãos necessitados, que é para ajudar a igreja, está indo como herança para os filhos desses mesmos donos da igreja. Então, estão roubando a igreja. E eu falei que neste vídeo eu entraria falando de Malaquias 3:10. É o que eles usam muito para manipular a igreja, né? O devorador, tudo isso. Então, vamos começar aqui pela história, né? A história são 12 tribos, né? Manassés, Naftali, Zaccar, Efraim, Benjamim, Simeão, Azé, Zebulon, Gad, Dan, Rubem e Judá. Só a tribo de Levi, ela não ganhou terra. Eles ficavam peregrinando sem herança e não havia igreja naquela época. Era um templo móvel do sacerdócio de Levítico. Então, esse dízimo era para essa tribo de Levi. Então, em Malaquias 3:10, é o que eles usam muito, está assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso não é igreja, não é templo denominacional. Ficava em Jerusalém. Então, assim, o sacerdócio levítico já acabou, não vale mais para os dias atuais e não era dinheiro, era alimento. Né? O Messias crucificado rasgou o véu do templo. No ano 70, Jerusalém foi derrubado, como Jesus previu. Não existe casa do tesouro mais. Na nova aliança, Jesus não ordenou construir templo para que nós possamos ir hoje a templo de pedra. Jesus não ordenou que nós fôssemos a templo de pedra. Ah, mas havia 7 igrejas do Apocalipse. Sim, as 7 igrejas eram 7 casas em 7 cidades. Cada cidade tinha uma onde as pessoas congregavam. Então, o que aconteceu? Hoje criaram-se templos denominacionais onde dividiram-se as pessoas. Quando se congregavam em casas, era mais fácil você cuidar do seu irmão como igreja. Hoje é igreja, virou templo e está sendo adorado mamon, dinheiro. É o governo dessa igreja de hoje, esse templo. E Deus não se permite congregar. Deus congrega no templo de carne, que é o nosso coração. Então, eles também usam esses mandamentos da maldição. Malaquias 2, 1 e 2. Eles, nesse mandamento, Deus amaldiçoou, não era as pessoas, era os sacerdotes, porque eles não se importavam em honrar a Deus. Eles roubavam, né? E eles invocavam, né? Eles invocavam, né? Eles não se preocupavam em honrar a Deus. Então Deus amaldiçoava eles por causa disso. Eles não honravam a Deus. Era eles que, no caso, roubavam a igreja, o sacerdote, porque eles tiravam dali o melhor para eles, né? E não para Deus. A gordura não era para Deus. E outra, os pobres, que era para ter o direito aos dízimos, viúvos e os estrangeiros. E 10% do dízimo, 10% do dízimo era para ser oferta, era para ser ofertado, e eles não faziam isso. Eles tiravam tudo para si. Lá em 2 de Malaquias 1, Deus fala assim, ó: e agora, sacerdote, esse mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Aqui o Senhor desaprova o sacerdote, não é a igreja, não é o pobre, não é necessitado. Eles tiravam do pobre necessitado. Entendeu? Então nós temos que ser espertos sobre isso. Eles não
eles não foram aprovados, porque eles não usavam o dízimo para aquilo que Deus mandou. Eles ofertavam animais defeituosos, doentes, em sacrifício a Deus. Ofereciam animais impuros. Então, é aqui onde eles tiram para trazer culpa para a igreja, para fazer a igreja dar até o seu sangue e isso não é verdade. Então, mais para frente, nós vamos ler mais partes onde realmente está direcionado, onde é que é para dar esse dinheiro, né? Em Deuteronômio 14, 28 e 29, aqui ele diz que o dinheiro era a cada 3 anos que era para trazer o dízimo. E então virão os levitas, os estrangeiros, viúvos, necessitados, e eles que recebiam esse dízimo. Não era para ficar para um dono da igreja, para um sacerdote se apossar desse dinheiro. No caso de hoje são os pastores, os bispos. Muitas vezes na igreja está o próprio necessitado, abatido, a igreja precisando de ajuda e não tem. Quando eles morrem, fica a herança para a família, não fica para a igreja, para os fiéis. Então, em Malaquias 3, o que está acontecendo? Roubará o homem a Deus? Então, os líderes, eles manipulam essa fala. Eles vêm de lugar no céu, eles coagem a igreja, eles intimidam, eles amedrontam, né? A palavra do Senhor não é contra a igreja, não é contra Israel, é contra os sacerdotes. Eles que são amaldiçoados nesse mandamento, entendeu? Circuncidar não foi para Israel, o circuncidar foi para Israel, o dízimo foi para Israel, né? Porque se falam que nós temos que dar o dízimo, então tem que circuncidar também, porque uma coisa serve e outra não. Então Abraão deu despojos de guerra uma vez só. Jacó não deu dízimo como voto, que se ele fosse abençoado, ele pagaria, foi um voto. Antes da lei, isso foi uma vez só. Foi de livre e espontânea vontade e foi uma vez só, não foi mensal. As igrejas hoje estão se tornando banco. Já pensou? Tem pastores que estão querendo fazer igreja com lugar para 35 mil pessoas. Você já imaginou 35 mil pessoas dando 10% do seu salário? Então, gente, quantas pessoas drogadas, quantas escolas dá para fazer com isso, quantos hospitais dá para fazer com isso? Eles estão se importando em fazer? Não, eles estão se importando em fazer viagens para Dubai, navios, comprar navios para fazer férias, andar com roupa de marca, né? Usando essas marcas satânicas, sabe essas marcas que foram usam cinto, bolsas de marcas que eu não vou falar o nome, mas que foram oferecidas ao bode. Então, assim, tá muito feia a coisa. Nós temos que ter reflexão, nós temos que refletir sobre as nossas atitudes, onde nós estamos dando o nosso sangue, suor e lágrima, porque o nosso salário é o nosso suor, é o nosso sangue, é a nossa lágrima. Então, se nós estamos investindo em lugares que não dá honra a Deus, que não dá honra ao próximo, nós estamos trazendo para nós essa maldição. Então, já é tempo de despertar. É tempo de abrir os olhos para o que está acontecendo. Então, eles usam o gafanhoto como maldição, que Deus estava falando para aquele povo lá da praga, né? Está usando como maldição para pôr medo. Então, tiraram fora aquele que Jesus falou, né? Que a gente tem que contribuir com alegria. Quando eu contribuo com alegria, eu sei que eu estou abençoando a vida da pessoa, estou me abençoando. Quando eu não contribuo com alegria, mas estou contribuindo para ter algo em troca, eu estou jogando para Mamon essa contribuição. Mamon que está recebendo, onde Mamon deixa uns milionários e outros miseráveis. Esse é os dois lados da moeda de Mamon governar. Quando você vê uma igreja assim, pode observar. E aí me diz o que você acha disso. Comenta aqui. Vamos para o vídeo 3.